Oi, pessoal, bom dia. E aí, Yara? Dr. Marcos vai ser expulso do Avante? Senta lá que vem história. E é o seguinte, pessoal, o Avante, no dia 8 de outubro, logo após as eleições municipais, meio que disse, né, emitiu uma nota demonstrando que pretende expulsar o Dr. Marcos, que todo mundo sabe, foi candidato a prefeito aqui em Vitória da Conquista, e mais 4 candidatos do Avante. A nota alega, o Carleto diz na nota, quem não sabe, o Carleto ele foi deputado federal e estadual, e ele é meio que ele é meio não, ele é o presidente do Avante aqui na Bahia. E o diretório municipal, que ainda não está exatamente formado, digamos assim, está sobre a gerência dele, a responsabilidade dele. E ele diz nessa nota que esses 4 saíram do PDT para Avante, ele inclui o Dr. Marcos, e ele não deixa claro o motivo da expulsão. Ele só fala que a Avante não aceita aventureiros, que isso é inadmissível, e ele dá uma semana para essas pessoas saírem do Avante. Então, Dr. Marcos teria uma semana para voluntariamente sair do Avante sem sofrer nenhum tipo de processo de expulsão. Mas, na mesma nota, o Avante diz que aquele que ficou com a primeira suplência não sofrerá nem expulsão e nem precisará sair voluntariamente. Por que ele diz isso? Pelos motivos que eu tinha contado para vocês quando eu era candidato. O candidato, ele não é candidato de si mesmo, não existe candidatura avulsa. Então, o mandato, ele não é do vereador. O mandato é do povo, mas ele é tecnicamente do partido. Então, ele está falando, opa, quem ganhou vida não é o da carroceria? Do Avante? O Natan da carroceria foi eleito vereador pelo Avante. Na primeira suplência tá o Isaú Almeida. Então, o Avante está falando, Isaú Almeida não precisa nem sair, né, pedir para sair voluntariamente e nem sofrerá um processo de expulsão porque ele está na primeira suplência. Vocês estão vendo a conveniência, como é que é do partido? Mas o Avante está falando, o restante, se não sair em 7 dias, vai sim sofrer o processo de expulsão. E como eu falei, não deixa claro, só diz que não aceita aventureiros, não diz quem são esses aventureiros nominalmente, mas a gente pressupõe que está falando que o Dr. Marcos é um desses aventureiros. E também não explica exatamente os motivos que está meio que ameaçando com essa expulsão. E pode fazer isso, Ara? Pode. O partido tem um estatuto, todo partido tem um estatuto, e nesse estatuto está lá tudo o que o candidato pode fazer ou deve fazer. Candidato não, o filiado. Aquele estatuto ele não é só para candidato, é para todo filiado daquele partido, o que pode, o que não pode, e respaldado por aquele estatuto pode sim solicitar a expulsão do filiado. E o filiado também pode pedir para sair, tá, gente? Eu, por exemplo, no dia 7 de outubro, logo pela manhã, eu pedi para me desfiliar do PL, porque eu não queria mais estar no PL. Entenderam? Mas no caso do Dr. Marcos e qualquer outro partido pode fazer isso, pode pedir a expulsão de um filiado. Isso não necessariamente significa, pessoal, que ele vai ser expulso só porque o diretório municipal ou estadual pediu. Não é assim que funciona. Eles podem pedir, se o Marcos não se retirar voluntariamente, eles podem abrir um processo de expulsão e o Marcos terá ampla defesa, a própria palavra já diz, ele vai ter a defesa dele ampla, sem cerceamento de defesa, porque ele pode falar assim, eu vou me defender no processo de expulsão, até porque ele é muito inteligente, né? A gente viu o preparo dele, porque ele pode falar, eu estou sendo perseguido, eu estou sendo injustiçado e eu não aceito esse processo de expulsão e não concordo. E aí vai se discutir esse processo de expulsão, tá, gente? A gente pode, inclusive, entrar na justiça contra um partido se a gente achar que foi correlado, que foi prejudicado ou que está sendo
perseguido, entenderam? Então, assim, na minha opinião, é muito estranho que o Avante só tenha descoberto agora que Dr. Marcos e outros tantos que eles deixaram nas entrelinhas são aventureiros, e é muito estranho que agora trazem à tona essa questão de quatro terem migrado do PDT para o Avante, meio que deixando subentendido que essa migração não foi de uma maneira ética. Eles não falam, mas deixam isso subentendido na nota, e eu li a nota. Vocês sabem que a gente aqui não trabalha com fake news, nem com canalice e oportunismo. A gente traz informações para vocês verídicas e de qualidade que a gente pode, inclusive, comprovar. Então, na nota está isso, e muito me admira porque logo após as eleições, por que não fez esse processo antes? Porque é conveniente, como alguns, o partido age nos bastidores. E digo mais, o doutor Marcos, quando ele, enquanto candidato do Avante, ele não fez nenhum aceno ao PT. Isso agora é minha opinião pessoal. Ele não fez acenos ao PT. E nós sabemos que o Carleto, ele tem aliança com o PT, ele apoia a PT, ele inclusive, e com o Jerônimo, ao que parece, tem até relacionamento de amizade, porque o Jerônimo trata a Avante como uma coligação, digamos assim, do PT. E nós vimos que aqui em Conquista, além dele estar competindo, digamos assim, com o PT, ele bateu no PT, ele falou que ele não queria, que ele estava lá porque ele também acha que o povo de Conquista não quer a volta do PT, que se não há possibilidade do PT voltar. Então eu acho que é muito por conta disso, de ele ter ido um pouco mais para o confronto do PT do que outra coisa. Por que eu digo isso? Porque existe muito isso na política, gente. Eu, inclusive, quando eu era candidata, um colega meu, ele falou, eu não vou votar em Sheila, por isso e aquilo, numa live nossa, eu e ele, que inclusive tá aqui no meu Instagram. Aí eu falei pra ele, olha, não falei ao vivo, na live, eu tive cautela, eu chamei ele no privado, eu falei, olha, você tem o direito de falar que você não vai votar em Sheila, mesmo que nosso partido tá apoiando a Sheila. Só tome cuidado para você não falar, eu não vou votar em Sheila, mas eu vou votar, por exemplo, em Dr. Marcos, em Lúcia Rocha. Só isso, durante a campanha, você não pode fazer, porque senão o partido pode até te expulsar. Ele falou, não sabia e coisa assim. Eu falei, pode, não que vá. Por exemplo, em São Paulo, teve um vereador da base do Nunes, que inclusive é do PL, ele prestou apoio público ao Pablo Marçal, que não era nem da base dele, ele tem obrigação partidária a apoiar o Nunes, que o PL está na base de Nunes, na majoritária de Nunes, inclusive o Melo, que é vice na chapa de Nunes, é do PL. Vocês entendem como que, por isso que política é muito complicado, muito bastidor. A gente entra sabendo no que está entrando, mas a gente também tem que saber até que ponto a gente está disposto a rifar nossos princípios. Eu acho que tem coisas que a gente entende que é assim que funciona e tá tudo bem, mas tem coisas que não dá. A gente não pode permitir qualquer coisa, por isso que existe ampla defesa para se defender. E você que é meu apoiador, que quer saber mais bastidores da política, eu tenho um vídeo aqui no meu canal que começou hoje, mas na verdade é uma playlist sobre os bastidores que eu vivi e participei aqui em Vitória da Conquista. Um abraço.